irmãos, no vídeo de hoje estou aqui com o irmão Paulo. Se apresenta aí, irmão Paulo. Amém, Rian. Graças a Deus, que alegria estar Amém. aqui com o grande pequeno Rian. Eu sou Paulo Vargas, moro em Porto Alegre, mas amo todo o Rio Grande do Sul, tchê. Amo todo o Brasil, amo toda a terra, amo todas as pessoas. Amo o Rian também. Amém, Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai fazer algumas perguntas. O irmão Paulo vai fazer as dele para mim e eu faço as minhas para ele. Senhor Jesus. Vou começar com a primeira. Vamos lá. Quem é você e qual o seu encargo? Quem sou eu? Ora, eu sou um simples membro do corpo de Cristo, Rian. Amém. Certo? Meu nome por enquanto é Paulo Vargas. Espero ter um novo nome. Amém. Meu encargo mesmo é que o Senhor Jesus volte. Amém. Certo? Estou aqui para cooperar com a vinda do Senhor, apressar a vinda do Senhor, me esforçar ao máximo, né? Para colaborar de alguma maneira para que o Senhor volte logo. Amém. Preparar esse lugar que nós vivemos aqui, que é o deserto, gerar o filho varão, fazer parte do filho varão, fazer parte das primícias, Amém. e levar aqueles que estão próximos de mim, né? E aqueles que estão próximos de mim, eu também, a enxergar dessa maneira, a enxergar o que o irmão Pedro Dong está enxergando, o que a palavra profética está nos direcionando. Esse é o meu encargo. Amém? Amém. Agora pode fazer a sua pergunta. Eu vou fazer a minha pergunta para ti? Isso. Que idade você tem, Rian? Tenho 12 anos. 12 anos. Me diga uma coisa, eu sei que você sai junto com a sua mãe, né? Você sai junto com a sua mãe para orar pelas pessoas. Sim. O que te levou a fazer isso? Bom, A orar pelas pessoas? no início eu achei um pouquinho estranho até. Mas eu já, antes da comportagem por hora, eu e a minha mãe já fazia saídas coletivas com os irmãos aqui de Santa Maria, né? Uma pessoa jovem. Certo. E aí, eu lembro que na minha primeira saída eu já fiquei muito empolgado e queria mais daquilo, né? E anos depois, graças ao Senhor, surgiu a comportagem por hora e eu e minha mãe a gente conseguiu tirar essas horas do nosso dia, que tem 24 horas, para disponibilizar para o Senhor para fazer a comportagem. Amém. Amém. Agora é a sua vez. Amém. Como você entrou na vida da igreja? Conta um pouco da sua história. Uau, Senhor Jesus. Bom, Ria, eu sabia que eu me batizei com 12 anos. Olha! Quando eu fiz 12 anos, eu assisti uma reunião de pregação do Evangelho com batismo. Amém. E eu fui naquela reunião e fui porque minha mãe me convidou para ir. E lá o Senhor me tocou mesmo. Meu batismo foi real, eu quis ser batizado. Amém. Então, com 12 anos, eu ganhei o Senhor, né? Fui batizado. Amém. E entrei para a vida da igreja. Daí, claro, foram anos mais tarde, né? Entrei para a vida da igreja e na cidade de Chapecó. Eu tenho muito apreço, muito amor, muito carinho pela cidade, principalmente pelos irmãos lá de Chapecó, né? Amém. Que me ensinaram, praticamente tudo já, né? Me ensinaram desde a falar, comportamento, educação. Tem muito que aprender ainda, mas eu devo muito à amada igreja em Chapecó, aos amados irmãos. Alguns já dormiram no Senhor e outros ainda continuam servindo o Senhor fielmente lá, né? Amém. Então, em 91, Ria, 91, 90, por aí, 91. Peraí, deixa eu lembrar bem aqui. Peraí. 90 eu ganhei um jornal, né? O jornal Árvore da Vida. Amém. E eu estava buscando, eu li um versículo da Bíblia que me incomodava muito, que é João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. E eu ficava pensando, onde é que está essa vida em abundância? A minha vida é tão pobre, é tão miserável. E a Bíblia fala de vida e vida em abundância. Onde é que está essa vida? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, Rian, e quando abria a porta assim do depósito, dava uma vista para um lago, e tinha uns patinhos lá, né, uns bichinhos nadando, e eu olhava e pensava assim, poxa, esses bichinhos são mais felizes do que eu. Por que Deus não me fez um patinho desse aí, né?
Ficava pensando assim. E eu orava, chorava, falava com o Senhor assim, porque eu queria essa vida em abundância. Eu estava ali, né, batendo, 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 pedindo, pedindo, buscando e buscando, até que caiu nas minhas mãos um jornal Árvore da Vida. Amém. E aí eu li aquele jornal e eu fiquei maravilhado, porque não tinha propaganda de homens, não tinha nada de comércio, nada, era a palavra de Deus sem fermento, a pura palavra de Deus, a Bíblia. E eu fiquei chocado com aquilo. Então aí guardei aquele jornal durante um ano, ele ficou numa gaveta, Amém. perto da minha cama. Depois de um ano, então, caiu uma árvore, como o irmão Pedro fala hoje, né? Quem está acompanhando as mensagens do irmão Pedro Dong sabe o que eu estou falando. Caiu uma árvore, depois de um ano caiu uma árvore. Eu perdi o emprego, a empresa que eu trabalhava faliu e eu tive que mudar de cidade, aí que eu fui para Chapecó. Então, fui para Chapecó, não conhecia ninguém lá e aí me deparei novamente com o jornal Árvore da Vida. No meio da mudança, das minhas coisinhas, né? Que eram bem pouquinhas coisas assim. Só eu e minha esposa, não tinha filhos ainda. Aí me deparei com o jornal e li novamente. E aí, novamente, a luz brilhou de novo. E aí a minha esposa escreveu uma carta para a editora, pedindo livros, né? Pedindo um catálogo e tal. Amém. E a editora Árvore da Vida estava com uma promoção naquela época. E eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, Rian. Todo o dinheiro que eu tinha, toda a economia que eu tinha. Naquele tempo tinha que fazer economia, tinha que ter uma reservinha ali que eu tinha. Eu gastei tudo em livro, Rian. Eu fiquei sem ter dinheiro para comprar comida. E aí tem mais um fato, você me perdoa, tá falando demais, tá? Capaz, pode Mas falar. tem mais um fato, Rian, que é muito interessante. Aí, então, fiz o pedido e aí fecha o valor, né? Tantos livros, X de livro, valor X. Só que via pelo correio, demorava, tal, não era tão rápido assim, né? Até chegar a carta lá, até tal. Nesse tempo, nós tivemos necessidades e eu tive que gastar uma parte do dinheiro. Sim. E aí eu não poderia retirar no correio, porque teria que ter o dinheiro, o valor exato para tirar do correio, né? E eu tinha gastado uma parte. Eu não tinha amigos em Chapecó, não tinha ninguém para pedir dinheiro em Chapecó, estava trabalhando num serviço estava trabalhando, fazia um mês que estava trabalhando, uma coisa assim, não tinha como pedir dinheiro adiantado, nada. E eu fiquei, puxa, não vou poder retirar os livros. Nisso, Rian, nessa minha tristeza, assim, olha como Deus é bom. Chegou uma cartinha de um dos editores, dos diretores, melhor dizendo, um dos diretores lá da editora Árvore da Vida, uma carta, à mão, escrita à mão, a caneta, dizendo assim: amado irmão Paulo. Quando eu li só isso, amado irmão Paulo, já comecei a chorar, porque eu estava tão carente de amor, de carinho, assim. E aí a cartinha estava assim: desculpa, irmão, ó, não vamos poder entregar tal e tal livro, porque já acabou no estoque, então estamos enviando só esses livros. Rian, o valor exato que eu tinha gastado era o valor dos livros que faltava. Imagina a minha alegria, eu fui no correio correndo, retirei aqueles livros, fui trabalhar escondido do meu patrão, comecei a ler já no trabalho mesmo. Cheguei em casa, nós morávamos numa kitnet, Rian. Sabe o que é kitnet, Rian, ou não? Sim. Sabe, é uma peça só, entendeu? Você entra, tropeça no fogão e cai em cima da cama. Era assim, bem pequenininha. Aí eu chegava em casa, a Beth também, a gente jantava qualquer coisinha ali, um feijão, arroz e um ovo frito. E aí ia dormir. Porque a Beth, graças a Deus que até hoje, né, ela deita e dorme, né? Ela deitava e dormia, e eu levantava e ia pro banheiro, porque só tinha um bico de luz, né? Ia pro banheiro para ler no banheiro, ficava lendo lá até tarde, assim, até 1 hora da madrugada, e acordava às 5, 6 horas para ler de novo, e começava a trabalhar às 7 horas, e lia. Então, num mês, eu li um monte de livro, é um monte. Hoje daria, sei lá, uns 5 mil reais em livro. Sim. Eu li tudo aquilo. E aí eu fiquei desesperado, eu queria viver aquilo, eu queria praticar aquilo. Sim. Certo? E aí, por misericórdia, havia igreja, havia irmãos que invocavam o nome do Senhor na cidade de Chapecó, que estão lá até hoje, e me passaram o endereço, e eu fui, eles me receberam maravilhosamente, uma recepção maravilhosa, inesquecível. Marcos Cury, querido Marcão, né, ele me recebeu com um hino, o 287 dos inários que eram separados, os ináriozinhos separados, assim, 287 falava assim, ó:
a igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. Aí quando ele só cantou isso, eu já desandei a chorar. Porque eu estava precisando de um lar, de um descanso. E ali eu encontrei descanso, eu encontrei a igreja, Deus encontrou descanso na igreja. E aí começamos assim, começamos já na vida da igreja a 1000 por hora, o Amém. Marcos Cury indo na minha casa e me apacentando, cuidando dos outros irmãos, das outras irmãs, que não dá para falar o nome aqui, senão, né, vou esquecer de alguém, né? Mas eu amo todos os irmãos lá, sou grato a eles, nunca esqueço isso, tem um monte de defeito, mas ingratidão não, sou grato aos irmãos. Desculpa aí, Amém. falei demais. Não tem problema. Pode fazer a sua segunda pergunta. Uau, minha segunda pergunta é: o que você falaria para os meninos, para os guri de 12 anos da vida da igreja? Que tem muita coisa que o Senhor quer para a vida deles, que eles precisam ir diante do Senhor e procurar isso que o Senhor quer, porque o Senhor está voltando e, como diria, os irmãos estão falando, né? Diria o irmão Dom que o Senhor está ali na esquina. Amém. Amém. Muito bom. Agora é sua vez. Conte um pouco das suas experiências que teve com o irmão Dong e agora com o irmão Pedro Dong. Essa pergunta é muito difícil, Rian. Tem que fazer uma mais fácil. Eu vou te responder o seguinte, ó. Você já ouviu falar do Tiago Moraes e conhece o Tiago Moraes, né? Que escreveu o livro do irmão Dong, né? Resiliência, né? É um livro que eu recomendo muito, né? E é um livro que eu tenho muito amor também, né? Sim. Eu tenho muito apreço, é um livro, é um diamante aquele livro, é um diamante. E o Thiago perguntou para mim se eu não queria falar alguma coisa sobre o irmão Dong. Eu falei, não, eu prefiro, vou guardar para mim aqui as histórias que eu tive com o irmão Dong e tal. Não quis falar para ele, tá? Agora você me pergunta isso, o Thiago vai ficar nervoso comigo aqui. Amém, não tem problema. Mas o irmão Dong, não, que isso. O irmão Dong, Rian, é difícil descrever o irmão Dong, né? Ele foi uma pessoa trabalhada pelo Senhor por muitos anos, né? Tava num outro patamar, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa simples, humilde. Ele sabia conversar com o Rian, de 12 anos, sabia conversar com um bebê de colo, sabia conversar com um empresário, com um empreendedor, sabia conversar com médicos, sabia conversar com idosos, ele sabia conversar com mulheres, com moças, com moços. Ele ensinava, Rian, pela pessoa dele. Ele ensinava falando, mas ele ensinava andando também. Ele era peripatético. Ele ensinava enquanto caminhava. Certo? Então, por exemplo, se estivesse almoçando, estivesse comendo, né, com algumas pessoas à mesa, assim, ele ficava atento se faltava água, se faltava um talher, se faltava um guardanapo, ele era pronto para servir. Ele nunca esperava ser servido. Ele sempre tomava a iniciativa de servir, e aquilo foi nos ensinando, foi me ensinando, né? Até que um dia eu tive o privilégio, né, quando eu morava em Canoas, que eu mudei muito, tá, Rian? Mas eu morei em Canoas, e morei numa casa boa em Canoas, tinha uma churrasqueira, né? Tinha uma parte de trás lá, né, um salão de festa, coisa assim, não. E tinha uma churrasqueira, e o irmão Dong estava lá, e eu fiz um churrasco para ele. E aí naquele dia lá, o Senhor me tocou assim, ó, o irmão Dong é como se fosse teu pai. Se teu pai estivesse aqui, o que tu ia fazer? Eu ia dar a melhor carne e ia picar a carne no prato para ele ainda. E eu fui lá e fiz isso. Ele falou, não precisa. Eu falei, eu sei que não precisa, irmão Dong, mas eu quero fazer. Foi assim, eu tomei a iniciativa de fazer alguma coisa, assim, né? E depois, quando o irmão Dong ficou mais, com uma idade mais avançada, assim, eu me aproximei mais dele. Fui me aproximando dele para ajudar em alguma coisa, assim, me oferecendo, né? Sim. E tem um acontecimento que parece que não é real, mas é real, isso que eu vou te falar, tá? É real. Nós estávamos em Foz do Iguaçu, num hotel, uns irmãos da Argentina, e eu estava dormindo junto com o irmão Dong no mesmo quarto com ele, cuidando das coisas dele. E os irmãos da Argentina trouxeram lá uns chá, uns
uns leite em pó, assim, em sachê, uns presentinhos, assim, umas embalagens. Aí deram pro Mondonho, e o Mondonho falou: ô Paulo, leva lá no quarto para mim. Aí eu peguei aquilo e fui no quarto. Aí eu abri um deles, né? Abri uma caixinha, eu vi um monte de saquinho de chá, de leite em pó. Falei: vou pegar um para mim aqui para experimentar. Peguei um, coloquei no bolso, sim, guardei o resto e voltei. Aí nisso chegou outros irmãos lá, dando outros presentinhos pro Mondonho também, tudo lembrancinha assim. Daí o Mondonho falou: Paulo, leva lá no quarto agora, mas dessa vez não me rouba. Os irmãos ficaram: ué, por que ele falou isso, Paulo? Falei: daí eu tive que confessar, né? Tirei do meu bolso assim, isso aqui, por causa disso, né? Quer dizer, mano, não sei, tinha uma sensibilidade espiritual, assim, muito aguçada, sabe? Então aquilo me marcou, né? Que Mondongue era alguém que andava na presença do Senhor, estava atento a tudo, sabia o que estava fazendo, deixou tudo pavimentado para nós, deixou todas as ferramentas para nós, e o Senhor fez um arranjo maravilhoso com o amado irmão Pedro Dong, né? E o irmão Pedro Dong, então, ficou com essa comissão, né, de liderança da obra de Deus em toda a terra, da igreja. E irmão Pedro é uma pessoa também muito humilde, né, muito querido, né. Irmão Pedro é muito corajoso, irmão Pedro Dom é muito corajoso, né. Eu gosto, por exemplo, ele tá assim, ó, eu vou ler aqui na King James, a nota de rodapé da King James, ele não esconde nada. Tô lendo aqui, eu vou ler aqui na versão restauração. Tô lendo aqui não sei o que do André Miller, né? Ele não esconde, ele não fica dizendo que ele é a fonte. Então, é uma honra e um privilégio enorme estar ouvindo o irmão Pedro Dong hoje e poder também estar perto, conhecer o coração dele, o que ele quer, né? O que Deus colocou no coração dele, o encargo de fazer com que esse povo de Deus entre no descanso, né? Entre na boa terra. E enfim, é um privilégio, é difícil falar, viu? Mas é muita honra. Eu tenho muito temor de Deus, peço misericórdia para não me desviar, para ser fiel ao Senhor e ser fiel àquele que está à frente da obra, à frente da liderança, liderando, tendo a palavra profética, né? Mais ou menos isso. Amém. Amém? Pode fazer Senhor, a sua pergunta. Agora, eu que tenho que fazer uma pergunta para você? Tá bom, você faz eu chorar, não sei, tá? Aguenta aí. Jean, você teve, acho que você deve ter muita comunhão com o Senhor, né? Porque você é um cara alegre, um cara feliz, né? Um menino feliz. Você também é criança, você não é estranho, né? Não é esquisito, você é uma criança normal. Amém. Mas você passou por várias coisinhas assim, né? E poderia desanimar outras crianças. Você está sempre animado. De onde é que você tira a força, Rian? Para estar sempre animado, disposto. Você é obediente aos teus pais, obediente à Aline, obediente ao João, né? Você é obediente aos irmãos. Conta para nós aí, como é que é? Como é que vem essa força, essa alegria? Do Senhor, que através da comportagem a gente tem comunhão instantânea com o Senhor, né? Que o Senhor fala com a gente todo momento que a gente está na comportagem. Graças ao Senhor, eu tenho essa oportunidade de fazer com meus pais, com a minha mãe e com o João, né? E nós três, temos essa comunhão com o Senhor junto, então isso nos dá uma força muito grande. Amém. Muito bom. Amém. Amém. Fazer mais uma pergunta. Mais uma? Como surgiu a comportagem por hora? A comportagem por hora surgiu com o desejo do coração do irmão Roberto, né? Roberto Frasnelli, aqui de Porto Alegre. Amém. Querido Robertinho. Robertinho tinha um desejo de servir o Senhor, né? De pregar o evangelho, sempre teve esse coração de pregar o evangelho, mas não estava se encaixando. Mas o Roberto tem uma virtude, né, muito boa, né, de procurar ajuda. Amém. E ele, então, nos procurou pedindo ajuda, como fazer. Ele queria saber como fazer, porque ele não estava conseguindo passar os kits, os livros, né? Ele estava vendo os comportores lá passando 30 kits, 50 kits e tal, semeando os kits assim, e ele não conseguia, estava ali, né, preso assim.
Enquanto ele falava, eu estava desesperado, porque eu também não sabia como ajudar, né? Estava ali, Senhor Jesus, bom, esse irmão veio até mim, é o Senhor que o trouxe, né? Enquanto ele falava, eu estava ali invocando o Senhor por dentro, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí, do nada, assim, do nada, eu falei, Roberto, por que tu não, em vez de fazer por meta, tantos kits, por que você não faz por tempo? E aí, brilhou meu olho, é isso, por que você não faz por hora, assim, ó? Tira, vou tirar 1 hora. Nessa 1 hora, eu vou estar num estado de comportor dinâmico. Eu vou abordar todo mundo que passar por mim, vou procurar as pessoas, posso orar por você, se vou receber não, se vou receber sim, não interessa, e vou apresentar os livros. Você faz assim, Roberto, você sai por hora. Vamos fazer isso, comportagem por hora, Roberto, o que tu acha? Comportagem por tempo. Tira um tempo. Aí você ora, Roberto, você vai diante do Senhor, diante do Espírito Santo, ora. Senhor, qual é o horário para eu sair? Das 2 às 3, das 3 às 4, às 6, às 8, enfim, primeiro o horário que o Senhor te der, você seja fiel naquela hora. Se você vai ficar 1 hora, fica 1 hora. Não importa se você vai passar livro ou não. Importa você orar pelas pessoas, abençoar elas com amor, com um coração puro e ficar aquele tempo que o Senhor determinou para ti. E outra coisa, Roberto, eu também gostaria, assim, uma questão de você me enviar algum relatório. Não é bem relatório, tá, Rian? Eu também não sou de relatório, né? Mas me enviar lá pelo Telegram, lá, ó, tô saindo agora, vou sair hoje, vou sair dessa hora, tá hora. Vou morar junto, né? E aí depois tu me fala, terminei, o que aconteceu, tá? Para ter um encabeçamento, Roberto. Vamos fazer assim, tá? E o Roberto é muito simples e obediente, ele saiu. Amém. E no primeiro dia que ele saiu, Rian, ele, sem esse peso mais de atingir tanto, né, meta, coisa assim, ele passou 11 kits, assim, em 1 hora. Sim, em 1 hora. 1 hora. Ontem ele passou 18 kits, né? Sim. Não sei se você viu lá o relatóriozinho dele. Ontem ele passou 18 kits, né? Telegram. Então, aí mandou contente, Paulo Amém, parabéns, tá bom. Aí no outro dia ele saiu e semeou 4 kits só. Daí ele já estava desanimado. Daí ele me mandou, hoje eu não fui bem, não sei o que e tal. Eu falei, Roberto, quem te julga, você me desculpa, Roberto, mas quem te julga, nós somos amigos, né? Podemos falar, não, claro que podemos falar assim. Então, quem te julga sou eu. Eu que digo se tu tá ruim ou tá bom. Tá excelente, Roberto. Sonha comigo aqui, Roberto. Imagina 100 irmãos hoje, semeando 4 kits, 8 livros, 400 famílias. Penso, porque eu comecei a chorar até, né? Falei, vamos sonhar com isso. Então, assim, espero que mais irmãos entrem nessa, Roberto morar e tal. E começou assim, Roberto sozinho. E aí o Senhor levantou o Rodrigo, né? Que é um jovem que estava afastado, estava fraco emocionalmente, mas por meio da palavra profética, o Rodrigo ouvindo o irmão Pedro Dong, ouvindo a palavra profética, ruminando a palavra profética, foi fortalecendo ele, e o Rodrigo veio falar comigo também, Paulo, eu acho que eu vou largar tudo e vou servir o Senhor. E o Rodrigo, ele trabalha no hospital, ele é concursado, tudo, né? Assim como o Roberto trabalha, é concursado também. Sim. Eu falei, não, Rodrigo, não larga tudo não, larga 1 hora só, sai junto com o Robertinho. Depois do teu trabalho, sai junto. Então o Roberto, 2, 3 semanas depois que começou a sair, já ganhou um companheiro, que é o Rodrigo. E o Rodrigo é engraçado, ele saiu, e aí o primeiro não que ele ganhou, ele já voltou para trás, sentou e ficou lá chorando. Que não era para aquilo, e não sei o quê, daí ele tinha que esperar o tempo passar, né? Enquanto o Roberto estava lá, o Roberto ia ficar 1 hora, o que ele fez? Foi lá e comprou uma penca de banana e começou a chorar e comer banana, sentado lá na praça de alimentação do shopping. E o Senhor iluminou ele, você vai ficar assim? Você vai ficar comendo banana, rapaz? Você é um banana, Você vai ficar aí comendo banana ou você vai ser... Ele despertou, se fortaleceu por meio da palavra profética e começou a abordar as pessoas. E daí foi 3 kits, 5 kits, 10 kits. Hoje não precisa falar do Rodrigo, né? O Rodrigo é o cara, né? O cara mais feliz da face da terra é o Rodrigo, né? Ele tá noutra dimensão e não quer sair de lá de jeito nenhum. Não tem o que tire ele de lá. Então, comportagem por hora foi algo a mais, né? Um plus a mais que Deus deu para nós aí.
E meu desejo é que todos os irmãos aqui do Rio Grande do Sul se envolvam na comportagem por hora, se torne um viver, né? É o nosso viver, né? Amém. Hoje é difícil sair de casa sem um livrinho debaixo do braço, né? É difícil, a consciência pesa. Sim. Entendeu? O maior prazer, né? Agora mesmo, o rapaz aqui se agarrou no livro. Chegaram os kits novos, né? Sim. Chegou esse aqui, né? Esse aqui, olha que lindo, né? Ansiedade, perdão. E esse aqui, ó, o maior sofrimento de Jesus, né? Que não é físico. Ele agarrou o livro assim, ó, é meu, é meu, é meu. Enfiou no bolso de um bolsão, uma calça grandona, assim, enfiou no bolso, assim, ó. Negócio assim, então... É o nosso viver, tem que ser o nosso viver, né? Essa é a vida da igreja mais alegre, mais feliz, pegando fogo, em outra dimensão. Você vê uma pessoa, Rian, agarrada num livro. Bom, você tem muita experiência, tem mais experiência do que eu. Bom, vou encerrar aqui e eu vou fazer minha pergunta agora para ti. Como é que é? Como é que é para ti ver isso? Ver uma pessoa chorando, ver uma pessoa desconhecida se abrir para ti, contar a vida dela para você. Como é que é isso? Porque pensa um pouquinho, você é um estranho ali. Como é que a pessoa se abre para ti? Que poder é esse? Sim, é muito emocionante porque eu tô ali como você já falou, né? A gente tá ali como um cordeirinho, mas a pessoa vê nós como um leão, Senhor Jesus. E graças ao Senhor, às vezes, a maioria das vezes as pessoas se abrem para nós, contam da vida delas e ficam com o kit, com aquela riqueza que a gente tá nas mãos, né? Graças ao Senhor É que a verdade. gente pode salvar a vida dessas pessoas. Senhor Jesus. Amém. Posso fazer mais uma? Como? Eu posso fazer mais uma? Pode. Eu quero saber assim, ó, como é que é porque o João entrou mais tarde, né? De cabeça, assim, na comportagem por hora, né? Contigo e com a Aline. Como é que é? Você... E os conflitos? Os conflitos aí, você, sua mãe, o João, conta algum conflito aí, como é que resolve? Como é que é? Bom, na comportagem a gente tem alguns, né, deslizes, depois a gente ora, sempre antes da comportagem a gente tenta orar, nós três juntos, a gente vai lá, ora, Amém. Depois começa a abordar. E graças Amém. ao Senhor tem dado certo, agora a nossa equipe tem aumentado, né, graças ao Senhor, e os conflitos que a gente não demora muito para resolver, porque senão a gente sai do espírito, né? A gente tem que estar ali, a gente bota na nossa mente que a gente tem que salvar a vida daquelas pessoas e não pode se desviar do espírito. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Posso fazer mais Muito uma bom. pergunta? Passa, você é o chefe. E o que você diria para alguém que está com medo de fazer comportagem, seja ela dinâmica ou por hora? Diria, não tenha medo. Diria assim, ó, deixa... Essa palavra que o Pedro Dong falou sobre a multiplicação dos peixes e dos pães, né, Rian, é uma palavra totalmente nova. Eu nunca vi ninguém falar desse jeito, viu? Nunca vi. Deus é muito sábio. Deus não deu 5.000 peixes e 5.000 pães para os discípulos, né? Os discípulos deram para ele lá os 5 pães, os 2 peixinhos, e ele orou, né? Abençoou aquilo, entregou para Deus Pai e entregou para os discípulos. Mas ele não entregou 5.000 peixes, 5.000 pães. Ele entregou pouco peixe para ir na mão dele. E eles, não sei, eu imagino, né? Lá o Pedro com 2 pão na mão e 5 peixes na mão também. Porque imagina se tivesse 5.000 peixes na hora ali, todo mundo... Não tem nem como carregar isso, ia apodrecer também. Sim. Então Deus é muito sábio. Então quando ele dava um pão, continuava com o pão na mão. Ele dava um peixe, continuava com o peixe na mão. Não sei como é que era, é um negócio fantástico, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, que o pouquinho que nós temos, é isso que Deus quer usar. Mas Satanás, né, ele nos engana. Ele é astuto. Ele vai usar a própria Bíblia para nos enganar. Não, você tem que esperar estar cheio, mas tem que estar cheio do amor de Deus. Nós nunca vamos estar cheio do amor de Deus. Amém. Nós temos uma eternidade para nos encher do amor de Deus. Nunca vai ter sempre, vamos estar sempre nos enchendo. O amor de Deus não termina, Deus não tem fim. Amém. Agora, o que eu já tenho, isso aí é suficiente para alimentar a multidão. É só ser fiel, simples, não ficar na mente pensando, né? Só ser simples.
usar o que o irmão Pedro está falando. Posso orar por você? Você tem algum pedido? Quer falar, fala, se não guarda no coração. E, olha, nós fazemos parte aqui do projeto Vida para Todos. Está aqui esses livros que explicam a palavra de Deus, que trazem fé, que trazem esperança. Mudou a minha vida, vai mudar a sua vida. Ponto final. Ser simples. O resto é o Espírito Santo que faz. Na verdade, a gente não faz nada. Então, pessoa que está com medo, na verdade, é uma artimanha do inimigo. O inimigo, ele é muito astuto, né? Ele diz que tu está com medo. Não, vai com medo igual. Vai do mesmo, vai com medo. Você vai ver. Vai porque a palavra é que faz a obra. Não sou eu que faço a obra. Não é a minha coragem. Não é porque eu sou corajoso. Eu também sou medroso. Todo mundo tem medo. Mas o que faz a obra é a palavra. Então, a palavra não tem medo. Eu estou tomando a palavra. Eu sou o mesmo Paulo, mesmo medroso. Mas a palavra, ela é poderosa. Ela faz a obra. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao que o irmão Pedro está falando, sempre atualizado com a palavra profética, e vai assim mesmo. Então eu diria aos irmãos que estão nos assistindo aí, ó, vai nessa tua força, pequena, grande, vai que o Senhor vai abençoar, o Senhor vai alimentar multidões por meio de você. O Senhor precisa de você. Pare de ser enganado, pare de ser iludido, dá um basta para isso. Chega, eu vou servir o Senhor 10 minutos, 5 minutos, meu viver é esse. Saia de casa sempre com esse propósito. Senhor, eu quero alguém para orar, eu vou apresentar um livro. É isso aí. Amém. Tem mais alguma pergunta? Rian. Tenho sim. Amém. Tenho. Você vai pro SEAP? Vou. Que dia? Dia 2 agora. Provavelmente. Dia 2? Que bom. Vai sozinho? Sim. Não é possível. Ó Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Terminamos aqui? Terminamos aqui, você que termina. Amém. Senhor Jesus, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Rian. Deus abençoe. Amém.